Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril. São umas 7h30 da manhã e eu acordei um pouquinho atrasada, me enrolei para levantar. Tenho mentoria agora às 8 da manhã e achei que seria legal mostrar esse dia para vocês. Eu tô numa fase que eu tô estudando muito mais agora, tá puxado. Até assim, por isso que eu enrolei um pouquinho pra acordar, mas já vou trocar de roupa, vou me ajeitar aqui, fazer um cafezinho e bora começar a estudar, porque, enfim, né, a gente revalida tá cada dia mais perto e tô meio corrida hoje também, mas é isso aí, hoje o dia vai ser focado em estudos mesmo, provavelmente treino também, e aí durante o dia a gente vai conversando e eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Ó, gente, já deixei ontem separado aqui o lookinho que eu vou usar pra treinar e uma camisa branca que eu tô querendo usar, vamos ver se vai dar certo. Queria compor um lookinho, mas assim, a intenção é não faltar hoje. Vou colocar correndo, ligar meu notebook e bora estudar. Olhem o lookitio. Ai, gente, que ninguém é obrigado a estudar feia, né? Tudo bem que isso não acontece todo dia, vocês já sabem aqui. Mas... ai, hoje eu tava a fim de estar mais linda, sabe, gente? Até porque já é quarta-feira, né? Os ânimos, eles já estão mais baixos. Eu já estou um pouco mais cansada. Mas eu pensei assim, cara, se eu estiver bem bonita, eu vou ficar mais animada. E é isso. Aí, tipo assim, a intenção seria usar com bonezinho, né, gente? Acho que ia ficar tudo. Porém, vou estudar, né, agora. Eu não quero parecer uma lunática na reunião ali, que as pessoas me olhem e acham que eu sou louca. Inclusive, é uma mentoria com 5 pessoas, e aí cada um faz uma estação, sabe, do Revalida. E aí eu vou estudando enquanto os outros vão fazendo, eu vou anotando, fazendo meus resuminhos dos temas, né, já aproveito para revisar o tema e faço alguma também. Hoje eu tenho que fazer preventiva. Confesso que tô um pouco ansiosa, né, porque, né, na frente de todo mundo ali você fica um pouco mais nervoso. E preventiva, né, tem muitos temas, mas bora, seja o que Deus quiser. Depois eu conto pra vocês. Olá, amigas, agora são 10h12, acabou minha mentoria e foi ótimo, eu fiquei com preventiva, né, então eu fui a última hoje, aí acabei de fazer, né, até gravei pra vocês aí um pedacinho, mas sem o áudio, tentei fazer um jeito diferente, e aí foi síndrome do intestino irritável. Já tinha feito essa estação antes com a minha amiga, então meio que já tinha uma ideia ali. Assim, demorei bastante na questão da anamnese, porque é complicado, né? Preventiva, você acaba tendo que fazer bastante pergunta. Por exemplo, a paciente, ela comentou que ela tomava uma medicação psiquiátrica. Nisso, você tem que abrir perguntas de saúde mental, sabe? Pelo menos um pouco, porque você não tem noção se às vezes a pessoa também tem um problema de saúde mental. E no caso ali com a síndrome do intestino irritável, até o que eu tinha esquecido, é que ela tá muito associada com o fator psicológico, né? Então, eu tive que fazer algumas perguntas a mais, e isso demorou um pouco mais também, e perguntas para fazer diagnóstico diferencial, com intolerância à lactose, outras doenças, né, que geram diarreia e tudo mais. Enfim, e aí demorei um pouco por causa disso. A professora disse que eu demorei 7 minutos
Mas ok, tá, enfim, fica de aprendizado. Porque a gente nunca sabe o que eles vão pegar ou não, né, no PEP, que é o padrão de resposta. Então, assim, às vezes você não pergunta... Às vezes você não pergunta algo que poderia te diferenciar, por exemplo, de uma intolerância à lactose, e aí tá lá, falando que você devia ter perguntado especificamente se tinha relação com o consumo de leites, massas, pães, etc, né? Enfim, não sei, talvez eu deveria deixar isso só para casos em que eu realmente acho que o problema é a intolerância à lactose. É difícil saber, né, qual que é o meio termo ali, gente, mas... enfim, afinal de contas é uma consulta em 9 minutos, em que você tem que fazer todas as perguntas, o exame físico, o laboratório, né, pedir exames, chegar a um diagnóstico, dar uma conduta, né, um tratamento, orientações, e além disso, muitas vezes ainda tem que falar diagnósticos diferenciais, complicações, sinais de alarme. É pouca coisa, gente. Sério, às vezes eu penso assim, cara, nós que estamos treinando pra isso, a gente é fã. Por quê? Porque realmente é muito rápido, sabe? E muitas vezes a gente faz uma consulta completa em 9 minutos, gente. Tem base isso? Com os meninos da tarde, né, com meus amigos, a gente tá fazendo com 8 minutos já. Então, assim, realmente é uma consulta em 8 minutos, entendeu? Claro que às vezes falta coisas, mas ainda assim são 8 minutos. Mas é isso. Agora eu acho que vou pegar o meu cafezinho lá que eu botei pra passar, um café preto. E vou... Não sei, provavelmente vou dar uns 10 minutos, 15 minutos de descanso. E aí vou começar a corrigir as minhas estações que eu fiz ontem, que eu fui mal algumas. Até as que eu fui bem eu corrijo todas. Dou uma olhadinha pra revisar o tema e boto no meu Notion, que é onde eu tô fazendo meus resumos agora. Depois eu mostro um pouquinho mais pra vocês, que acho que eu já falei demais, né? Enfim, me digam se vocês gostam que fale bastante ou que fale um pouco menos. Quero saber o que vocês preferem. Comenta aqui embaixo. Amigas, agora um pouco de blogueiragem pra não perder o costume. Gente, do nada entrei numa fixação com o cabelo. Então, na verdade, assim, é porque eu faço um curso, que é o curso da Nicole Freia. Não sei se vocês conhecem, mas eu amo muito, recomendo muito. E aí, no curso dela, tem um mini curso de cronograma capilar. E, não sei, me deu vontade de fazer, porque assim, ultimamente meu cabelo, as pontas, eu vejo que elas andam muito ressecadas. Então eu falei, cara, vou fazer esse curso e vou melhorar meu cabelo, quero meu cabelo perfeito e ponto. Tipo assim, meu cabelo já é muito bom, mas sempre dá pra melhorar, né? E às vezes são detalhes que a gente muda no dia a dia que realmente melhoram muito o cabelo. Então, assim, meu cabelo, ele faz muita parte da minha autoestima, né? E de toda mulher, eu acho. Então, enfim, detalhes, mas coisas de meninas, né? E aí, além disso, ontem eu fui na minha dermato. Aí pedi pra ela pra fazer um monte de exame. Contei que minhas unhas às vezes são meio fracas também. Aí ela pediu um monte de exame de vitaminas, além de um check-up geral, assim. E não é pra vocês ficarem reparando na minha unha quebrada, tá bom? Por favor. Que eu não vou poder arrumar isso tão cedo, que é época de estudos, né, gente? E aí é que tô aqui com os produtinhos que ela me passou. Alguns eu já uso, né? Eu falo pra ela o que eu uso. E aí ela meio que vai adaptando. Então alguns eu já uso e já tenho, e alguns outros ela me passou, por exemplo, um filtro solar sem cor, porque eu uso com cor da Epsol, mas eu queria ter um sem cor também, pra quando eu não tô muito afim de fazer muita coisa, só passar o protetor solar, entendeu? Ou tipo um corretivinho. E aí ela me passou um da Vichy, tô dando uma olhada aqui, achei o preço bem ok, bem aceitável. Aí ela me passou também um hidratante facial da Eucerin, que parece que tem niacinamida, então, bom, é isso, gente. Aí o Epiduo, que eu já tava usando, e aí vou continuar usando agora, que é meio que com retinoide, então ele melhora a questão de acne, comedões também, né, que são os cravinhos, que ela falou que eu tava com bastante comedões fechados, então quero ser mais assídua no meu uso agora. Estou motivada a melhorar a minha pele, eu tô com bastante espinhazinha, e o meu cabelo também. E é isso. Enfim, agora tem que ir atrás das minhas outras coisas, né? Gente, eu queria fazer dieta, mas a minha família claramente quer me tirar do caminho correto, do emagrecimento.
E eu não resisto, né? Não resisti hoje, dia de semana. Com minha mãe, com meu padrasto aqui almoçando. A gente ama esse lugar. Vou comer essa esfirra de carne e a gente vai comer juntos esse quibe cru, né? Que é... Nossa, meu Deus, tá aí. Esse quibe cru que é uma delícia. Amo. Oi, doutora, eu sou a Beatriz, de 32 anos, sou professora, e meu filho é o Pedro, de 5 anos. Doutor, meu filho tá com inchaço nas pernas e agora também na barriga. Quanto tempo começou esse inchaço? Onde está localizado? Tem algum fator de melhor ou pior? Então, doutor, o Pedro tá apresentando inchaço que iniciou nas pernas e agora afetou a barriga. Esse quadro iniciou há 2 semanas e tá progredindo. Tem alguma característica, como ondulação, intensidade, radiação? Não consta. Gente, eu tava saindo pra treinar, eu já tava assim, lá embaixo. E aí minha amiga mandou mensagem perguntando se eu poderia estudar agora. Aí minha mãe chegou aqui e me desconcentrei. Mas enfim, perguntando se eu poderia estudar agora, são 5h30. Aliás, eram 5h30 quando ela mandou. Aí eu falei, bom que eu já ficaria livre, né? Ficaria livre logo. E aí, enfim, né? Já resolveria isso, que acaba sendo algo a mais que fica ali na minha cabeça. Então eu falei pra ela que eu poderia, falei com a minha mãe. E aí a gente combinou de treinar mais tarde, lá para umas 8 horas, né? Vamos ver, porque assim, deixar pro final do dia é um grande perigo, né, gente? Sim, acordei meio tarde hoje, né? Acordei umas 7 e pouco, mas é sempre um perigo. Então, mas enfim, é isso. Tô contando que a minha mãe vai me fazer ir, a gente vai as duas, entendeu? Porque uma pessoa tem que motivar a outra, entendeu, mãe? Uma pessoa tem que motivar a outra, tem que fazer a outra aí. Não é só eu que te motivo, você também tem que me motivar. E aí, enfim, é isso. Aí tô esperando ela entrar aqui na ligação. E, gente, eu tava lendo, depois que eu almocei hoje, eu fui com a minha mãe na livraria Curitiba e a gente comprou um livro que é do Dr. Joe Dispenza, chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Faz muito tempo que eu tava doida pra comprar esse livro, eu gosto muito, muito dele. Tem vídeos muito bons, assim, dele no YouTube, meio que física quântica, assim, neurociência, lei da atração, essa vibe que eu amo, gente, assim... desde que eu tive acesso a esse tipo de conteúdo, a minha vida mudou muito, melhorou muito. Eu realmente aprendi muito e eu recomendo muito pra todo mundo. Eu comecei o livro e agora eu tô viciada. Inclusive, quando eu terminei de estudar agora à tarde com os meninos, eu fiquei lendo. E, ferrou, né? Agora, porque você fica viciado, já viu. Mas, assim, eu percebi que ele fala uma linguagem um pouco mais profunda, a relação bem, assim, a física quântica, questão dos átomos e tal. Então, eu tô gostando, apesar de ser um pouco difícil. Mas, enfim, depois eu vou contando mais pra vocês sobre o que eu tô achando e tudo mais. E é isso, né? Vou esperar minha amiga agora, relaxar um pouco a minha cabeça, que eu tô super cansada. E hoje não fui tão bem nas estações que eu fiz, como eu gostaria, fui meio devagar, demorei bastante na anamnese. Enfim, faz parte, né? São dias e dias. Eu percebo que de manhã, geralmente, eu tenho um melhor desempenho. Claro, né? Tua cabeça tá bem fresca, a energia, ela é limitada, né, gente? E pra mim, amanhã sempre é o período, assim, que eu tô com mais clareza mental. Enfim, questão cognitiva tá muito boa. Mas é isso. Vamos ver como será as próximas. Seja o que Deus quiser. E mais tarde eu conto pra vocês o que rolou. Gente, eu tô em casa de banho tomado e agora eu vou fazer, já são umas 10 e pouco. Ainda não jantei porque eu fui pra academia com a minha mãe, né? E aí a gente voltou e ficou batendo papo. Mas foi muito bom, sabe? Eu acho que uma coisa que é muito boa mesmo é você ter alguém, assim, pra ir pra academia junto, sabe? Tipo, pelo menos pra ir até lá, não precisa fazer treino junto mesmo. Eu sinto que pra mim é melhor fazer meu treino bem focada, porque senão eu disperso muito, penso muito em outras coisas e acaba ali que é um momento meu mais reflexiva, sabe?
Mas ir até a academia, assim, ter essa motivação de ter mais alguém é muito bom. Então, se você tem dificuldade, assim, de ir, chama alguém, sabe? Tem uma companhia, porque isso vai ajudar. E, enfim, é você se ajudar a si mesmo e a outra pessoa, né? Deixa eu falar pra vocês, eu fui na dermato essa semana e aí, enfim, eu já tinha comprado, né, o Neutrogena, eu mostrei pra vocês da outra vez. Então, ela falou que eu poderia seguir usando, mas eu vou usar só à noite. Em teoria, né? Porque eu tenho que comprar um produtinho, mas é pra usar de dia, mas ainda não comprei, não sei quando eu vou comprar. Tem que ver bem certinho. E aí, à noite eu vou usar também o Epiduo, que é tipo um Roacutan de passar, tópico no caso, né? E aí, diz ela, e aí assim, ele tem retinoides, então ele também faz um efeito assim, anti-envelhecimento, porque eu falei pra ela, olha, já fiz Botox e eu sou uma pessoa branca, muito branca. Então, eu sou muito preocupada em manter a minha pele o mais jovem possível, o máximo de tempo possível. Ah, Laine, você é louca? Não. Mas, gente, é sério, é melhor prevenir do que remediar. E assim, realmente, pessoas com a pele branca tendem a envelhecer mais, mas, assim, serve pra todas, né? Eu acho que a nossa aparência, ela faz muita diferença, gente, em como a gente se enxerga, em como a gente, em tudo, a forma que a gente se trata, e elas andam lado a lado, sabe? Mas a nossa aparência é a primeira forma de enxergar como está a nossa mente, como a gente se vê, sabe? Então, assim, pra mim é muito importante estar sempre cuidando da minha aparência pra que eu me veja bem, pra que eu me sinta bem, pra que cada vez eu tenha melhores resultados e eu sinta que eu mereço isso, porque eu cuido de mim e eu me vejo bem, e enfim, é meio que um negócio que se retroalimenta, sabe? Pode parecer loucura, mas assim, confia, gente. Com todas as mudanças que eu fiz na minha aparência nos últimos tempos, e foram algumas, assim, que eu fiz, e conforme eu fui ficando mais bonita, parece que o meu, assim, pode parecer loucura, mas as outras áreas da minha vida foram melhorando junto também, sabe? Foi tudo andando junto. Tipo, enfim, assim, realmente é algo muito sério que realmente tem efeito. Então, meio que uma coisa é o autocuidado, ele anda junto com os bons resultados positivos em todas as áreas. Não é uma regra, assim, de que se você não, né, tipo, se você não cuida tanto, você não vai ter resultados bons em algumas coisas, mas enfim, acho que deu pra entender, né? Mas, no geral, tá associado e realmente ajuda muito. Que a gente se sinta bem, né, com a gente mesmo também, a gente acaba sendo melhor com as pessoas que a gente ama, melhor com nós mesmos, fazendo mais as coisas que a gente precisa fazer, que vão fazer bem pra gente. E é isso, aí fiz aqui o Epiduo, amanhã tem que tirar, então espero que ele me rejuvenesça, quero acordar jovem e sem espinhas. Inclusive eu tô com várias agora, mas eu tô animada agora pra começar a cuidar mais da minha pele, do meu cabelo, né, como eu falei pra vocês. E é isso, gente, ainda vou jantar e acho que eu vou ler, porque eu tô doida pra ler, mas eu vou me despedir aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me contem se vocês gostaram aqui nos comentários, por favor, deixem o like, se inscrevam também e me contem o que vocês gostariam de ver por aqui. Infelizmente eu tô numa rotina muito corrida agora com a questão do Revalida, né, então eu tô tentando manter os vlogs porque é um pouco mais fácil de fazer, mas conforme for podendo fazer outras coisas, com certeza eu vou fazer. E é isso, espero que tenham gostado, um beijo e até a próxima.